Você se sente invisível? Você já se sentiu sem voz, como se ninguém te ouvisse ou respeitasse? Você já pensou que não tem qualidades o suficiente para ser exemplo para alguém? Se você está respondendo sim, esse conteúdo é para você. A liderança que existe em você. Descubra sua autoridade natural. O que eu quero te mostrar é que liderança não é sobre ser chefe, ter um cargo importante, uma posição importante. Liderança é sobre quem você é, sobre a maneira como você se posiciona no mundo e influencia as pessoas ao seu redor, sem você perceber. E talvez agora você esteja pensando, mas eu não sou líder em nada? Será mesmo que você não é líder em nada? Vamos entender agora como a autoliderança transforma a forma como nos vemos e como o mundo nos percebe. Meu nome é Kellen Zurdo, eu sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Então, vem comigo para mais essa jornada do nosso programa extraordinário do interior ao sagrado. Vamos iniciar falando sobre a autoridade que você constrói sem perceber. E para isso nós precisamos compreender melhor o que é autoliderança. A autoliderança é a capacidade de você conduzir a si mesmo antes de querer conduzir os outros. E ela começa com o autoconhecimento, resiliência e a consciência do seu valor, do amor próprio, da identidade. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Você consegue listar 3 qualidades suas agora? Se não consegue, por quê? Muitas vezes não enxergamos as forças que existem em nós, porque estamos presos em narrativas que nos diminuem. Mas todo mundo tem algo especial, único, singular para oferecer. Pode acreditar nisso, porque você é criação do Pai e Ele te fez de maneira única. Você tem um valor único, a sua existência é única e existe uma razão de você existir, existe um propósito. Deus fez a sua essência, que é a essência pura, verdadeira. Você precisa se descobrir e se descobrir nele, como ele te vê. Você vai começar a se enxergar. Queridos, liderança não é sobre cargo, mas sobre presença. Você já conheceu alguém que não precisa gritar ou se impor para ser respeitado? Alguém que só pelo jeito de agir e falar transmite confiança e autoridade? Isso é liderança. E genuína. Porque a verdadeira liderança não vem do que fazemos, mas do que somos. E quanto mais conectados estamos com a nossa essência, mais natural é a forma como transmitimos a autoridade. Uma pergunta para você refletir. Se você não tivesse medo do julgamento dos outros,
como você se expressaria? E como construímos a nossa autoridade? A autoridade se constrói com o tempo, baseada em experiências, aprendizados e a forma como enfrentamos desafios. A autoridade não vem da perfeição, mas da autenticidade. Quanto mais nos conhecemos, mais temos segurança para falar, agir e inspirar. As pessoas seguem quem tem convicção. A convicção vem de identidade. O que você já superou que poderia ensinar alguém hoje? Você já está liderando, só não percebeu. Se você acha que você não tem liderança, preste atenção em suas ações e como elas impactam as pessoas ao seu redor. Seus filhos, amigos, colegas de trabalho, todos são influenciados pelo que você faz e diz. E a questão não é se você tem liderança, mas sim qual tipo de liderança você está exercendo. E eu quero te dar uma dica. Comece a enxergar a si mesmo como alguém que tem valor. Você não precisa ser perfeito para ser um líder. Apenas seja você mesmo, com autenticidade e coragem. Você precisa amar pessoas e ser humano. Eu quero trazer 3 perfis de liderança: liderança autocrática, liderança democrática e a liderança participativa. A liderança autocrática é um perfil de liderança chefe, onde é autoritário, onde esse perfil ele impõe com esse autoritarismo e as pessoas acatam por medo e não por respeito, porque esse perfil, na verdade, não quer conquistar as pessoas, não se preocupa em desenvolver as pessoas, mas quer administrar as pessoas, porque o que tem em mente é obter simplesmente resultados. Não se preocupa com o bem-estar da equipe, não se preocupa com a qualidade da saúde mental, da saúde emocional e física da equipe. Não se preocupa em proporcionar ensinos e crescimento para a equipe. Então é um perfil de chefe. E esse perfil não tem bons resultados, obviamente, porque adoece a equipe, enrijece a capacidade de aprendizado da equipe, porque a equipe não segue porque ele influencia de uma maneira natural, por quem é e pelo que faz. Mas a equipe obedece porque precisa obedecer. Esse perfil de chefe não proporciona com que a equipe consiga extrair de si o que existe de melhor, o potencial que existe em cada um da equipe. Por isso que é uma equipe que é enrijecida, condicionada. O perfil democrático já é um outro tipo de perfil de liderança, onde o líder ele influencia naturalmente a sua equipe e ele amadurece a sua equipe. Existe um tempo de preparo, onde ele vai preparando a sua equipe, vai preparando as pessoas
Ele ouve as pessoas, ouve as opiniões, as ideias, as sugestões. Ele filtra e ele segue aquilo que ele acha que realmente é condizente, aquilo que realmente vai favorecer ao trabalho em conjunto. Mas aquilo que não favorece, ele não joga fora, ele não despreza, mas ele prepara a sua equipe, ele desenvolve a sua equipe, ele ensina a sua equipe. Por quê? Porque o verdadeiro líder, ele é um mestre. E o verdadeiro mestre, ele não represa em si, não retém todo o conhecimento que ele adquiriu, as experiências, ele não retém, mas sim, ele não tem receio, não tem problema nenhum em partilhar, em ensinar, orientar. Então, o líder, ele é um mestre, ele é um conselheiro, ele é um mentor. Por isso que ele consegue desenvolver a sua equipe, até ele enxergar de que a equipe está pronta, a equipe tem maturidade o suficiente para ter autonomia em tomar as próprias decisões. E o mestre, ele confia nessa equipe. Existe esse tempo de ensino e de observação. Então, o mestre também, ele não tem um medo, ele não se sente ameaçado de ensinar e de repente o seu aprendiz se tornar melhor que ele. Muito pelo contrário, quando ele enxerga que o seu aprendiz o superou em conhecimento, em habilidades, ele fica muito feliz, porque ele enxerga que ele conseguiu cumprir com o seu papel com excelência de mestre. O perfil participativo é quando, a partir do perfil democrático, conseguiu desenvolver a equipe está preparada, está pronta. Ele dá asas para a equipe, ele dá essa autonomia. Então a equipe, ela vem num processo para que ela seja independente do seu líder. O verdadeiro líder, que é o verdadeiro mestre, ele não quer que a equipe fique dependente dele. Ele quer que a equipe caminhe sozinha. Ele quer que a equipe tenha essa autonomia para tomar as suas próprias decisões, porque ele confia na equipe. E aqui, esse perfil de liderança, eu quero trazer a maior referência do mundo que a humanidade tem de liderança, que chama-se Jesus Cristo. Jesus é a nossa maior referência, exemplo de liderança. Jesus, quando ele escolheu seus discípulos, ele escolheu não pelo que eles eram naquele momento, porque aquilo que eles eram, na verdade, como eles estavam, existia uma razão e Jesus sabia disso. Jesus sabia de cada um. Jesus sabia da vida de cada um, das experiências de vida, do histórico de vida de cada um. Mas Jesus, quando ele escolheu olhando para cada um, para a verdadeira essência, os dons, os talentos, porque ele viu cada um de uma maneira única, o valor que cada um tinha, porque existia um propósito para o reino de Deus, onde cada um tinha um propósito específico para o reino de Deus, para a contribuição para o reino de Deus. Então, Jesus é assim conosco. Jesus, ele não fixa os olhos, ele não foca nas nossas debilidades, nas nossas dificuldades e fraquezas. Por isso que Jesus é o único que realmente tem o poder e a capacidade de julgar cada um. Nós não temos essa capacidade,
porque nós não temos o poder de visitar o interior de cada um, a mente de cada um, o coração de cada um. Só Cristo sabe o que verdadeiramente se passa no interior e na mente de cada um. E Cristo sabe o porquê que aquela pessoa está daquele jeito, é daquele jeito. Então Cristo, ele foca os olhos no que existe de melhor em nós. Porque o Deus Pai é o nosso Criador. E Ele, como eu falei antes, Ele nos criou para uma razão. E é nessa razão que Cristo foca os olhos. Então, ser líder é quando olhamos na perspectiva do ser, do caráter de Cristo. Cristo fala na sua palavra que no nome dele nós teríamos autoridade. E o foco aqui é sobre autoridade. O que é ter autoridade em nome de Jesus? Pela fé, nós temos autoridade no nome dele. Pela fé, nós temos autoridade de expulsar demônios. Nós temos autoridade de curar enfermos. Nós temos autoridade de libertar as pessoas. Nós temos autoridade de acordo com os dons que Ele distribui para cada um de nós. E quem exerce esses dons, quem aperfeiçoa esses dons em nós, é o Espírito Santo de Deus, quando nós nos permitimos. E esses dons, eles são irrevogáveis. Então, é uma questão até para a gente parar, nós que cremos em Cristo Jesus, como nós estamos exercendo os dons que Ele nos deu. E ter essa autoridade no nome de Jesus é autoridade no nosso ser. Quem você é em Cristo Jesus. Então, a nossa identidade, na verdade, ela vai sendo resgatada. Resgatada da condição de uma distorção, do equívoco, pela nossa trajetória de vida, por tudo que nós recebemos da vida como evento de injustiça e tudo que desenvolve em nós e desencadeia em nós. A nossa identidade, ela vai sendo distorcida. E Jesus, nós, em Cristo Jesus, quanto mais nós o conhecemos, conhecemos quem Ele é, o caráter dele, a pessoa dele, através do seu evangelho, através dos seus ensinamentos. Mas nós vamos nos conhecendo, mas nós vamos desconstruindo uma autopercepção depreciativa, destrutiva sobre nós mesmos. Porque os nossos olhos se abrem, o nosso entendimento se abre. E nós passamos, conhecendo Cristo Jesus, quem Ele é, nós passamos a enxergar como Ele nos vê, como Ele nos vê. Nós somos confrontados. E por nós querermos, por amor, por gratidão, por temor, por adoração a Ele, querermos ser diferentes, transformados naquilo que você começa a enxergar das suas fraquezas e debilidades, que você não quer mais ser assim. E é a graça dele, porque ele nos leva ao arrependimento. E nós passamos a nos arrepender genuinamente, porque de verdade nós queremos ser transformados. Então entende que esse é um processo que você está construindo a sua autoridade. E é uma autoridade porque você está se permitindo ter uma transformação no seu interior, uma transformação na sua mente, uma transformação no seu ser, no seu caráter. E você começa a ter essa autoliderança, a ter as suas próprias convicções, a ter esse autopertencimento, porque você
já está compreendendo e entendendo qual é o seu pertencimento a Cristo. Então, você começa a ser uma pessoa onde não só você vai ser admirado, mas você vai ser uma referência, um exemplo, sem você perceber. Porque conforme nós somos transformados, o nosso comportamento é transformado, o nosso agir é transformado, porque a maneira como nós pensamos é transformada. Então, tudo isso vem de dentro para fora e nós comunicamos essas transformações. A maneira como você comunica é transformada, a maneira como você se porta, a sua postura, toda a sua linguística corporal é transformado. E as pessoas estão o tempo todo fazendo leituras ao nosso respeito. Então, queridos, ser líder realmente começa por essa transformação interna, para obter essa autoliderança, que é tudo de uma maneira muito autêntica, muito natural, muito genuína. E você, sem perceber, você começa a liderar as pessoas, porque você está influenciando naturalmente as pessoas. E as pessoas começam a te seguir. E quando você se dá conta disso, é algo tão extraordinário e realmente é uma grande responsabilidade. Porque você está percebendo que as pessoas estão te seguindo, então você está influenciando realmente as pessoas. Você está sendo um influenciador. E é uma grande responsabilidade, porque nós precisamos ter cuidado com as pessoas. Precisamos saber aquilo que nós estamos influenciando. Se aquilo que nós estamos influenciando está realmente, efetivamente contribuindo para a vida do outro. Tudo que você aprendeu, todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, tudo que você conseguiu ressignificar na sua vida, todas as dores, em pontos, em questões que você obteve a cura interior, aquilo que você foi liberto, que realmente houve uma transformação em você, na sua vida. Você vai contribuir para o outro com tudo que você cresceu, com tudo que você conseguiu transcender em Cristo Jesus. Então, realmente, você será o bom perfume de Cristo. Aonde você colocar os seus pés, você vai transmitir, você vai exalar o Evangelho de Cristo. Muitas vezes nós não precisamos falar, simplesmente somos o exemplo. E as pessoas estão enxergando isso. Muitas vezes ser só o exemplo, o comportamento, o agir, fala por si só muito mais que as palavras. Então, muitas vezes a gente se prende a evangelizar as pessoas, a ministrar, a pregar. Mas às vezes é muito mais relevante as pessoas estarem nos enxergando, nos observando e nós sermos um exemplo para essas pessoas. Então, nós seremos o Evangelho vivo para essas pessoas. Através de nós sermos, do nosso caráter, nós já estamos evangelizando as pessoas. Um líder, para ser líder, precisa realmente, de uma maneira autêntica, genuína, viver aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, viver o seu discurso. Quantas vezes pessoas têm discursos maravilhosos,
com muito conhecimento, mas na realidade não tem propriedade, não condiz com o seu discurso esplendoroso, magnífico. Então, essa pessoa vai ser seguida. Aquilo que essa pessoa pregou, de acordo com o seu discurso, vai surtir efeito na vida daqueles que ouviram. Só que existe uma coisa, nós precisamos ter um cuidado muito grande. Se você tem uma posição de liderança, realmente você precisa ter uma única preocupação, em ser. De você estar se auto-observando, observando com verdade. Quem você é, como você está pensando, como você está sentindo, como você está agindo, o seu comportamento. Você é o primeiro que precisa observar isso e ser verdadeiro com você. O que está sendo congruente e o que não está sendo congruente. Primeiro, não por medo do que as pessoas vão pensar sobre você, não por medo de quais serão os julgamentos das pessoas, mas em primeiro lugar, o que Cristo vai pensar a seu respeito. Como Jesus está te vendo. Se você está sendo autêntico, singelo ou não. Ou se você, por um excesso de uma autocobrança, porque você está numa posição de liderança, e você precisa transmitir uma imagem, mas onde essa imagem, ela não é verdadeira, ela não é autêntica. Então, existe uma máscara, existe uma demagogia e até mesmo uma hipocrisia. Então, para ser um líder, você não precisa ter essa autocobrança em relação às pessoas, mas de uma maneira muito amável, muito gentil e muito generosa com você mesmo, na intenção e na motivação de você realmente querer ser uma pessoa melhor, de você realmente querer ser transformado, de você realmente querer agradar o coração de Jesus e de viver os ensinamentos dele, de almejar, desejar ardentemente seguir os seus passos, se despindo, renunciando a si mesmo, ao seu eu interior, para que realmente o Espírito de Deus venha fazer morada em você na sua completude, para que Ele seja o seu dirigente, o seu líder, para que Ele venha realmente reger a orquestra da sua vida, do seu interior, para que realmente você venha ter a humildade de você renunciar a si mesmo, ao seu eu, que muitas vezes é um eu onde o orgulho, o ego é ferido. E você deixa com que esse ego ferido governe você, a sua vida. Então, quando eu falo de autoliderança, você não vai conquistar essa autoliderança sozinho. Você que é cristão, você que está na caminhada com Cristo. Jesus quer você da maneira como você é, da maneira como você está. Porque Jesus quer que você se descubra nele, a sua identidade nele. Jesus, ele não quer pau mandado. Esse não é o perfil de Jesus Cristo do Evangelho. Jesus quer você livre para caminhar com Ele. Porque Jesus, ele busca verdadeiros adoradores em espírito e em verdade.
E ser verdadeiro adorador em espírito e em verdade não é ser perfeito. Os cristãos, eles têm essa visão mecanicista, essa visão cartesiana, que se torna uma visão religiosa, uma visão legalista, onde precisa fazer para ser. Não. Cristo, em primeiro lugar, Ele quer que você seja, para que você faça. E o ter é uma consequência, é uma colheita dos frutos daquilo que você está semeando. Porque o seu coração não está na colheita. O seu coração está simplesmente em querer ser em Cristo para adorá-lo em espírito e em verdade. Então, esse processo do ser é um processo onde existem muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas fragilidades, debilidades, mas onde você está disposto, porque você está com o coração quebrantado, contrito, um coração humilde, porque você quer ser ensinável, você quer que Jesus te ensine, você quer aprender os ensinamentos dele, porque ele é a sua maior inspiração, e você o ama, você o admira, não somente porque Ele é o seu Salvador, porque Ele conquistou naquela cruz, vencendo a morte, a vida eterna, para você, para mim, mas simplesmente porque o ato dele foi um ato voluntário, deliberado, por amor a você e a mim, um amor incondicional. Então, você tem no seu coração de você querer ser como Ele quer que você seja, de querer aprender dEle, por amor e gratidão, por que Ele fez por você. E porque você sabe que o que Ele tem para você é uma vida abundante, claro, na sua completude, na eternidade, mas uma vida abundante aqui, na temporalidade. Porque mesmo em meio aos conflitos, mesmo em meio às dores, aos sofrimentos da vida, às dificuldades, e às dificuldades que temos em nós mesmos, nós temos a paz que excede a todo entendimento. Nós temos a serenidade, isso é um milagre. Isso é a graça de Deus. É a graça, é o amor dEle, que nós não merecemos, mas simplesmente Ele nos ofereceu e nos deu esse amor. E existe poder nesse amor. O ser humano, ele busca se desenvolver, crescer, evoluir, aprender por suas próprias forças. Busca tanto, em tantas fontes, mas existe uma única fonte que te proporciona a autoliderança e, consequentemente, uma liderança autêntica, genuína, natural, através do amor. O amor é a maior arma da humanidade, que quebra, destrói todo o mal, que faz de nós sermos pessoas melhores, que faz com que nós sejamos
líderes. Porque as pessoas vão ver, porque você vai viver esse amor. E esse amor não é mérito nosso, não é capacidade nossa, mas é a sua permissão de ser permeado pelo amor de Cristo. O amor de Jesus Cristo. Existe poder nessa pessoa, existe poder no amor dele. E é o amor dele em nós que faz toda a diferença. Que faz com que nós tenhamos autoridade. Autoridade no nome dele. Pela fé em Cristo Jesus. Na pessoa dele. Então você vai obedecer por amor a ele, para honrá-lo, porque você sabe quem ele é, porque você experimenta dele, você experimenta as virtudes dele, os atributos dele na sua vida. Você vê a diferença antes sem ele e agora com ele. As suas superações nele, a cura nele. Você passa a ter propriedade em falar aquilo que foi transformado na sua vida. E quando nós passamos a ter propriedade de uma maneira natural, passamos a ter autoridade. Então a autoridade, ela não se constrói pela força. Você não impõe uma autoridade. Jesus Cristo é a própria autoridade. E quando nós estamos conectados com Cristo, aprendendo dele, num relacionamento íntimo e profundo, que é muito individual de cada um, você passa a ter autoridade. Autoridade no olhar, autoridade no falar, autoridade no agir, autoridade nos gestos, numa comunicação, numa linguística corporal. Autoridade, a maneira como você se expressa. Então, a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Conquistar as pessoas, o respeito, a admiração, influenciar essas pessoas. Você não precisa se esmerar. Você não precisa se impor para chamar a atenção, buscar fazer coisas diferentes. Não. Simplesmente seja. E simplesmente seja em Cristo Jesus. Mesmo com os erros e os acertos. Porque os erros, nós nos arrependemos quando nós reconhecemos. E as pessoas enxergam isso. Enxergam que você é um ser falho, mas é um ser que deseja crescer e evoluir. E você se torna uma influência, porque as pessoas, elas se conectam com você. Empatia cognitiva. Porque elas veem que você não é um ser perfeito, inabalável, ilibável. Você é um ser que peca e que erra, mas que tem a hombridade, a humildade
de reconhecer o seu erro e se arrepender, porque você quer aprender de Cristo. Então, ser um líder, ter autoridade, não está ligado, associado à perfeição, mas simplesmente a ser autêntico, verdadeiro, nas suas intenções e motivações. É um caminho, é uma trajetória, e nós somos lidos durante a nossa trajetória. E esse é o legado que nós construímos. E que nós temos a consciência do que significa o legado. Qual é o legado que você quer deixar quando você partir? Porque em vida as pessoas já estão enxergando o legado que você está construindo. Mas quando você partir, qual é o legado que você quer deixar? O que durante a sua vida aqui na temporalidade ensinou para as pessoas? Contribuiu para o crescimento, desenvolvimento das pessoas? Então, a sua vida é uma liderança. A sua vida é uma liderança. E isso é um ponto muito importante que nós precisamos parar e refletir, começar a se questionar como nós estamos vivendo a vida. Como nós estamos sendo lidos. Se nós estamos influenciando ou se nós estamos sendo influenciados negativamente. Porque nós precisamos ser influenciados, mas saber aquilo que você precisa ser influenciado. Através de pessoas, líderes que têm autoridade para te ensinar, para te influenciar naquilo que você necessita, naquilo que você precisa se desenvolver, crescer, aprender. Entende que nós não caminhamos sozinhos. Nós somos seres relacionais. E existe uma troca dessas influências. Existe uma troca da liderança. Em que você tem sido líder? Em que você tem contribuído positivamente na vida das pessoas, principalmente as pessoas mais próximas? A gente tem que parar, e eu me coloco aqui junto com você. A gente tem que parar e a gente tem que se autoanalisar e se observar de uma maneira leve. De uma maneira não pejorativa, mas de uma maneira realmente querendo ser transformado, querendo encontrar as verdadeiras respostas, e estar dispostos a encarar essas respostas como verdades. Então, queridos, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, tenha te despertado, para talvez você tomar um outro norte, um rumo para a sua vida. E parar e prestar atenção como tem sido a sua liderança. E aquilo que você sempre acreditou que você nunca foi líder, olha o que existe de melhor em você e o que de maravilhoso você influencia as pessoas. Se desenvolva. Desenvolva a autoliderança em Cristo Jesus, a sua verdadeira identidade, o autopertencimento. Eu espero que eu tenha te ajudado. E
Se você quiser compartilhar algo comigo, compartilhe aqui. Inscreva-se. Se você achou esse conteúdo de suma importância, relevância, compartilhe com outras pessoas. E eu te espero para o próximo conteúdo, para o próximo vídeo. Ative aí o sininho das notificações para você receber os próximos conteúdos. Um beijo no seu lindo coração.